Olá, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os conceitos de Estado e Nação. Eu sou o professor Sebastião Aguiar, professor de Geografia. Vem comigo para mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. Lembrando que esse assunto é referente ao material do 8º ano. No entanto, faremos agora uma revisão desse assunto que foi trabalhado ano passado. Na aula de hoje aprenderemos os conceitos de Estado e Nação. Ou seja, vamos saber o que é o Estado e o que é a nação. Vamos começar compreendendo o conceito de Estado. Você deve estar pensando, ora, Estado significa ordem, condição, divisão política administrativa do Brasil, como o Estado do Ceará, Estado do Piauí, Estado de São Paulo, e de certa forma, sua resposta está correta. No entanto, estudaremos hoje o Estado em seu sentido político, ou seja, escrito com inicial maiúsculo. Vamos ver agora esse conceito de Estado escrito com inicial maiúscula. Corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. Tal organização tem soberania sobre o território nacional, soberania interna e independência em relação à ordem internacional. Soberania externa, ou seja, a palavra Estado escrita com inicial maiúscula corresponde à organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. É importante lembrar que esse Estado tem que ter soberania sobre o território nacional, que a gente chama de soberania interna, e independência em relação à ordem internacional, que a gente chama de soberania externa. Vamos compreender melhor o que é essa soberania do Estado. A soberania é a ideia de poder supremo, ou seja, dentro do território brasileiro não existe nada que esteja acima do Estado brasileiro. Nenhuma empresa, nenhum presidente, nenhuma cidade, ou seja, o Estado é a autoridade maior sobre o território. Vamos compreender agora o conceito de nação. Quando falamos de nação, precisamos saber que estamos nos referindo a um agrupamento social unido por passado histórico comum que com o passar do tempo possibilitou o surgimento de uma identidade cultural. Os membros de uma nação são unidos por características comuns relativas a costumes, língua, religião, tradições, crenças ou valores. Quando os membros de uma nação ocupam um território e se organizam politicamente, dão origem ao que a gente chama de Estado ou Estado-nação. É importante lembrar que nem sempre, porém, existe identidade completa entre o Estado e a nação. Existem estados com duas ou mais nações que apresentam língua e traços culturais distintos. É o caso, por exemplo, do Canadá, como podemos observar no mapa a seguir. Nesse mapa temos as províncias canadenses e suas respectivas línguas. Observe que no Canadá predominam duas línguas, o inglês e o francês, sendo que na província de Quebec, essa área em lilás no mapa, predomina a língua francesa. Dessa maneira, podemos dizer que no Canadá temos duas nações, a de língua inglesa, língua falada por mais de 80% da população canadense, e a de língua francesa, língua falada por 22% da população canadense. É importante lembrar que a província de Quebec, por não se sentir pertencente ao Estado canadense, já iniciou diversas vezes alguns movimentos pela sua independência, no entanto, sem obter resultados. Agradeço a atenção. Para finalizar nossa aula de hoje, responda as questões 1 e 2 do bloco de atividade média, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.